Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe, estou aqui com o meu amigo Diogo. Somos o Scout brasileiro e estamos aqui hoje com um modelo diferente de vídeo. É verdade. Hoje a gente vai estar analisando que competição, Felipe? Libertadores. La bendita Copa Libertadores. Hoje a gente vai estar fazendo um joguete ali, fazendo uma comparação entre os times que estão na Libertadores, tá? Ali, quais são nossos palpites em relação ao que time que vai passar de fase, tá? E isso em todas as fases, não só nas oitavas que está acontecendo hoje, mas também nas demais, tá bom? Isso. Eu acho que não tem muita coisa para acrescentar agora. Vamos mostrar a tela aqui para vocês e já vamos para a parte da simulação. Beleza? Puxa, vamos lá, Felipe. Bem. Cara, pode ser só um sei lá, uma parada bem genérica mesmo, só pra ter um sonzinho ali na intro. Certo, Felipe. Primeiro confronto que a gente pode analisar, eu acho que é o do Fortaleza com o Vélez, porque está ocorrendo nesse exato momento que a gente está gravando o vídeo. Inclusive agora tá 2-0 já pro Vélez. Exato. Olha, na simulação que eu iria fazer antes mesmo, eu tava conversando até com o Diogo, só que eu não cheguei a falar isso pra ele, né? Eu achava que o Fortaleza ia passar. Eu tava 100% confiante no Vélez. Pra mim era Vélez com toda certeza, Vélez absolutamente. E, aparentemente tá sendo confirmado, né? Tá sendo confirmado. Tá 2-0, mas ainda tá no primeiro tempo, pode... Tá 2-0, ainda tá no primeiro tempo, então pode acontecer de ter uma reviravolta. Claro. Mas eu aposto ainda no Vélez. Você compra? Vou comprar. Certo. Olha, estamos aí então com o Vélez. Foi o primeiro representante aí desses clubes para passar para as quartas de finais. Exato. E agora vamos analisar, eu acho que é Atlético Nacional e São Paulo, né? Eu acho que é o primeiro confronto depois desse... Hoje à noite já Atlético Nacional e São Paulo. O primeiro jogo foi 0-0 lá na casa do Atlético Nacional na Colômbia, tá? E agora o segundo jogo é no Morumbi. Morumbis, no caso, né? Agora tem patrocínio da Mondelez, então Morumbis. Morumbis lotado para receber o grande multicampeão colombiano. E o que você acha? Qual a sua opinião a respeito disso, depois daquele 0-0 sofrido no primeiro jogo? Eu acho que aquele 0-0 foi com gostinho de vitória. 2 pênaltis perdidos pelo Atlético Nacional, então acredito que o Atlético Nacional vai vir com tudo contra o São Paulo. Só que o São Paulo está numa crescente muito grande a partir do momento que assinou com um novo técnico. Isso. Ficou muito melhor, né? Então eu acredito que o São Paulo passe, cara. Não é pra ser clubista, mas eu acho que o São Paulo passa nesse jogo, hein? Então vamos passar aquele pra frente. Bora. Tô confiante, mas nem tanto. Vamos pro próximo. O próximo pode ser o Cerro Porteño Estudiantes. Cerro Porteño Estudiantes. O primeiro jogo foi 1-0 para o Estudiantes, tá? E agora eles resolvem na casa do Cerro Porteño, no Paraguai, beleza? E a gente já vai ver qual vai ser o resultado desse grande confronto nacional. Certo. Internacional, no caso. Pra você acha que qual passa? Eu acho que o Estudiantes mantém a vantagem. Mantém a vantagem? Isso. Não diria que eles, com certeza que eles vencem esse segundo jogo também, tá? Mas eu acho que o Estudiantes passa do Cerro Porteño. Eu também acredito no confronto aí que o Estudiantes vai acabar passando. Não acredito que vai fazer uma larga vantagem, mas acredito aí nesse 1 gol de diferença que ele já tem, ele vai manter ali. E é mais time que o Cerro Porteño hoje, então acredito que passa também. Vamos lá. Por falar em larga vantagem, a gente pode já falar pro jogo mais óbvio dessas oitavas, né? Universitário e Palmeiras, 4-0 no primeiro jogo. Eu acho que não restam muitas dúvidas de quem vai passar, né? Todo mundo sabe que o Universitário vai estar nas quartas de finais, depois vai virar fazer 6-0 agora, tá?
Porque o Palmeiras vai fazer um gol, então vai ter que fazer um gol a mais de diferença. Vai estar 5-0, mas daí o Palmeiras vai fazer um gol ali e daí vai ficar 6-1, porque o Universitário vai conseguir fazer um gol. O Universitário é gigantesco. No último minuto de jogo. Brincadeiras à parte, Palmeiras passa nesse confronto, sem nenhuma dúvida. Acho que é o confronto mais desequilibrado dessas oitavas, tá? O Universitário fez uma campanha decente, tá? De Libertadores. Não foi um time muito forte na fase de grupos também, não se mostrou um time muito potente. E aqui nas oitavas já era para eles, né? Não tem como avançar ali do Palmeiras. Exatamente, a gente pode destacar isso também por conta da fase de grupos. O Palmeiras foi o melhor time incomparável de todos os que estão hoje nas oitavas de final. Exato. E assim, eu acredito que o Palmeiras tem grandes chances ainda de avançar bastante, mas vamos por partes aqui, né? Sim. Peñarol e Racing, então. O que você acha, Diogo? Cara, o Peñarol surpreendentemente ganhou esse primeiro jogo, tá? E agora no jogo de volta, apesar dos pesares, eu acho que o Racing consegue passar do Peñarol. Eu acho que o Racing tem mais time, o Racing tem mais capacidade. Acho que o que o Peñarol ali tem de vantagem é realmente a força tática do time, tá? O entendimento tático dos jogadores, que são jogadores limitados e conseguem cumprir seu papel ali dentro de campo. E eu acho que é isso que é a vantagem sobre o Racing. Mas o Racing tem jogadores melhores, jogadores mais bem treinados, que jogam numa liga superior. Eu aposto que o Racing tira essa vantagem do Peñarol. Eu fecho contigo ali, o Racing é mais time, é um time bem compacto também, então eu acredito que a chance do Racing passar é maior do que a do Peñarol, por mais que o Peñarol tenha vantagem. Exato. Botafogo e LDU. Felipe, primeiro jogo, vitória do Botafogo por placar magro de 1-0. Mantém. Eu acredito que o Botafogo é mais time, atual campeão da Libertadores. Exato. Então, acredito aí que nas quartas de final teremos um confronto brasileiro. Né? Sim, eu confio que o Botafogo vai manter essa vantagem, tá? Claro que apesar de ser o atual campeão, o time do Botafogo desse ano não é metade do time do Botafogo do ano passado, tá? A gente sabe disso. Exatamente. Mas ainda assim, comparando com a LDU, da forma que os dois times jogam, o Botafogo ainda tem capacidade total de passar de fase. Exatamente, teve grandes contratações também para a janela de temporada, então nós sabemos aí que o Botafogo tem uma larga vantagem já de 1-0. Exato. 1-0 é uma vitória magra, mas a gente sabe que o Botafogo é um time difícil até mesmo de fazer gol. Exatamente. Porque o PSG penou para fazer e não conseguiu. Eles conseguiram manter a vantagem que tinham. Então, mesmo não tendo o Almada mais no time, eles conseguiram desenvolver bem um placar no Mundial de Clubes. E agora, para Libertadores, LDU vai acabar caindo agora. Vai acabar sofrendo, infelizmente. Exatamente. Força, amigos equatorianos. Força São Paulinos também. Próximo jogo que a gente pode comentar é Libertad e River Plate. Tá deixando o Flamengo e Inter pro final, né? Quero ver qual é a sua opinião a respeito do jogo, mas vamos deixar pro final. Agora vamos se concentrar nesse confronto entre paraguaios e argentinos. O primeiro jogo foi um 0-0 feio da desgraça. O que você acha que vai sobrar para esse segundo jogo? Olha, é um jogo difícil, porque os paraguaios eles estão vindo muito bem em questão defensiva. Tá difícil de fazer gol nos caras. Mas o River Plate tem uma coisinha com Libertadores e a gente sabe que vai ser complicado. Sim. Vai ser catimbado, do jeito que é. Mas River Plate passa. Eu assisti quase todos os jogos do Libertad, tá? Nessa Libertadores. Ele era um time do grupo do São Paulo, tá? Então por isso eu tive esse interesse. O Libertad, outra coisa que me interessou, o atacante Roque Santa Cruz, tá? Sim, esse velho ainda joga, tá no Libertad e tá fazendo um gol, beleza? É um perigo ali pra defesa do River Plate, que não é o River Plate daquela grande fase, mas ainda assim é o River Plate, né? É um time mais estruturado, é um time mais rico, é um time melhor montado, é um time melhor treinado, um time mais forte. Nessa daqui, em casa, River Plate decidido no Monumental de Núñez, eu acho que é o River Plate que passa desse jogo.
compro passado aqui. Então, vamos para o confronto. Eu acho que é um dos mais esperados dessas oitavas aí. Em que sentido? Em sentido que todo mundo vai parar para olhar esse jogo, que gosta de Libertadores, eles vão parar para assistir. Até mesmo porque a vitória do Flamengo contra o Internacional não foi uma vitória larga. Não foi igual o Campeonato Brasileiro, por exemplo, que foi 3-1. Foi uma vitória de 1-0 apenas. E isso não é uma vitória que a gente tem que comemorar, né? Ah, dá pra comemorar, né? Mas em casa, ganhar só de 1-0, ter que resolver na casa do adversário. Particularmente, como uma pessoa que não estava interessada no resultado do jogo e como uma pessoa que estava ali para assistir futebol, eu gostei da partida, tá? Mas eu vi que nem colorados e nem flamenguistas gostaram do jogo. Colorados acharam que o time estava muito medroso, o time só se abriu e conseguiu bater de frente depois de levar o gol, que é muito estranho, né? Sim. E os flamenguistas reclamam de uma displicência, né, da equipe, de marcou um gol e deixou por isso, né? Exatamente. Todo flamenguista esperava que essa vantagem fosse de 1-2, talvez até 3-0, não é mesmo? Exato. Eu acreditava até, o Diogo assistiu aqui metade do tempo conosco, Foi o não, primeiro tempo? Primeiro tempo aqui conosco. Então, acreditávamos que seria uma larga vantagem, só que o time não apresentou isso. Apresentou grandes chances, mas não converteu. Exato. Dito isso, Flamengo 2-0 aí nesse próximo jogo, e eu acredito que passa. Eu creio que o Flamengo passa também, eu creio que o Inter não vai, mesmo no Beira-Rio, o Inter não vai apresentar muita dificuldade, tá? Eu acho que talvez esse jogo até seja mais fácil que o primeiro, talvez. Eu tô acreditando nisso, viu? Mas é futebol, né? Exatamente. Na minha esperança, minha expectativa é que o Flamengo passe ali do Internacional, certo? Então, Flamengo pra frente. O Felipe, inclusive, tava achando que seria 5-0 o primeiro jogo, tá? Eu disse 2-0, foi mais singelo ali, mas mais real, acertou, né? Nenhum de nós acertamos. Mas tá bom, vamos para as quartas de finais, Diogo. Quartas de final. A primeira quarta de final aqui que for sorteada é São Paulo contra Botafogo, tá? O jogo seria decidido no Morumbi, beleza? Pela campanha do São Paulo ser superior à campanha do Botafogo. E eu tenho grandes dúvidas desse confronto, viu? Eu vejo o São Paulo indo muito bem. Botafogo dificilmente joga bem contra o São Paulo, inclusive na Libertadores do ano passado, quando o Botafogo e o São Paulo se enfrentaram. Botafogo naquela potência e o São Paulo do Zubeldia capengando, quase que o São Paulo passou. Foi por alguma chance, foi um pênalti perdido do Lucas, foi aquela chance na cara perdida do Caleri, que o jogo podia ser outra coisa, tá? Então, o Botafogo, ele tem um pouco aquela síndrome de time pequeno em jogo grande, né? Sim. Que, querendo ou não, o Botafogo, apesar de ser um dos grandes times do Brasil, não tem muita relevância internacional quando a gente fala de Libertadores, tá? Exatamente. Isso. É um time considerável, grande, mas não é aquele gigante, né? No Brasil temos alguns gigantes, mas o Botafogo não faz parte desse grupo seleto. Na minha concepção, não mesmo. Dito isso, eu particularmente, não sei se eu tô sendo clubista, viu? Eu creio que o São Paulo passa desse confronto. Principalmente pela boa fase do time, boa fase do elenco. Até o jogo de volta o Lucas já vai estar 100%. Talvez a gente tenha o Oscar para o jogo da volta também no Morumbi. Então por isso eu creio que o São Paulo conseguiria passar do Botafogo. Qual a sua opinião? Com o Crespo, o São Paulo está jogando um pouco melhor. E o Botafogo não está apresentando bom futebol até o momento. Inclusive perdeu aí do Palmeiras recentemente e não apresentou um bom futebol. Apesar dos pesares, né, acredito que o jogo era para ter sido 1-1, porque teve um pênalti não marcado. Mas isso é outro campeonato, depois a gente pode comentar sobre isso. Só que o Botafogo é um time que está numa crescente também. Por mais que mais lenta, tenha perdido, ainda é o Botafogo, o campeão da Libertadores. Dito isso, São Paulo passa. Isso aí. Ó, São Paulo passa. Tomara, né? Tomara. Não sei nem se vai passar do Atlético Nacional. Vamos ver. Hoje a gente vê isso daí, né?
Próximo jogo que a gente tem pra analisar é River Plate e Palmeiras. Jogaço, hein? Jogaço. Jogo decidido lá no Allianz Parque, tá? Jogo de volta, vai ser no Allianz, na casa do Palmeiras. O Palmeiras tem a melhor campanha da Libertadores. Sim. Quem você acha que é o favorito para esse confronto de gigantes nas quartas de final? Eu não queria que fosse, mas é Palmeiras, cara. É Palmeiras. Infelizmente, contra todos os meus princípios, vou votar no Palmeiras, tá? Acho que o Palmeiras é mais time do que o River Plate, é mais organizado. Apesar de que o Palmeiras tem dificuldade ali na parte da criação ainda, né? Depois que o Endrick saiu, O Estevão. Depois que o Estevão saiu, o time veio tá sendo bagunçado, né? Mas eu acredito que até esse jogo das quartas, o Palmeiras consegue se organizar bem para voltar. E querendo ou não, o Palmeiras na Libertadores vem, por mais que ele esteja mal, vem jogando bem, né? Sim. Nos anos que o Palmeiras está mal, quando ele tá na Libertadores, ele vai bem. Exatamente. O Palmeiras, toda Libertadores, eles fazem uma campanha extraordinária, assim, na fase de grupos. Normalmente são eles que estão lá com a melhor campanha. Exato. É um time, assim, que quando se trata de Libertadores, o Abel, ele faz milagres. Então, vai dar aí uma semifinal muito interessante se chegarem São Paulo e Palmeiras. Depois a gente fala disso. Vamos para a próxima, Vélez e Racing. Vélez e Racing é um confronto difícil, confronto de argentinos, tá? E aqui, talvez você ache que eu estou querendo muito pro Vélez, mas eu acho que o Vélez passa do Racing nessas quartas de final, hein? Eu acho que vai ser muito difícil o jogo, vai ser bem pegado. Sim. E acredito até mesmo que o Racing passa. Eu acho que é um jogo muito equilibrado, tá? As duas equipes estão muito bem e provavelmente até lá vão estar melhor, tá? Eu creio no Vélez, apesar da boa fase do Racing também. Aqui teve um impasse, então, mas é que o Racing, assim, é um time que tem mais tradição até mesmo que o Vélez. Então, eu acho que o peso da camisa, igual a gente comentou contra de São Paulo e Botafogo, eu acho que o peso da camisa pesa um pouco. Vou comprar o seu lado, hein? Vamos de Racing. É um confronto muito equilibrado. Para mim, aqui não existe uma certeza de quem passa. Flamengo e Estudiantes. Diferente do último confronto, aqui, apesar do jogo de decisão ser lá na Argentina, eu acredito que o Flamengo passa do Estudiantes. Isso aqui é visto. Eu acho que, assim, o Flamengo é favorito hoje em qualquer competição que ele jogar. Pelo elenco, né? Eu comentar a questão do elenco. Posso soltar a voz. O elenco dele é incomparável, assim, com os demais clubes. Inclusive, os patrocínios do Flamengo é colossal. É mais de 423 milhões de reais pelo uniforme. Então, é um time que tem muito patrocínio, tem muito dinheiro, só que dinheiro não ganha jogo, né? E dito isso, eu acredito mesmo que o Flamengo ali vai passar do Estudiantes. Eu acho que dessas partes que a gente montou é a menos equilibrada que a gente tem. Flamengo e Estudiantes. Não que o Estudiantes seja um time ruim, tá? Nunca. O Estudiantes é um bom time. Um bom clube. Mas eu acho que o Flamengo tá numa fase também. O Flamengo é superior ao time do Estudiantes. Show de bola, Diogão. Agora, você quer falar primeiro do seu clube com o Palmeiras ou do Racing contra o Flamengo? Vamos de Racing com o Flamengo? Pode ser. Racing e Flamengo, apesar de gostar muito do clube argentino, eu acho que o Flamengo se mantém como favorito para esse confronto, você não acha? Se mantém como favorito e acredito que é o caminho mais fácil. Não, assim, de dificuldade do clube, claro, a gente sabe que jogo é jogo, mas o caminho do Flamengo tá mais tranquilo do que o caminho do São Paulo, do Palmeiras, do Botafogo, por exemplo. Então eu acredito aqui que vai dar Mengão aí na final da Libertadores. Creio também, não acho que seja um confronto que vai apresentar muita dificuldade. Se o Flamengo conseguir manter o esquema de jogo, conseguir manter a pressão durante os 90 minutos, passa tranquilamente. Não creio que seja aquela vantagem elástica, tá? Sim. Mas consegue ali fazer 1-0 fora de casa e ganhar de uns 2 em casa ali, passando tranquilo. Show de bola.
É isso aí. Agora, São Paulo e Palmeiras. Historicamente, em mata-mata, o Palmeiras ele é um filhotinho do São Paulo. Tá? Podem conferir, 7-1. Mas eu acho que o Palmeiras ainda passa do São Paulo numa possível semifinal entre os dois. O Palmeiras tem mais time, tem mais elenco. Apesar do Abel estar em uma fase, ele já demonstrou tanta coisa dentro do futebol brasileiro que a gente não pode menosprezar um treinador desse tamanho. E o Crespo, bom, até lá ele já pode ter estabilizado, ter mantido, mas eu confio no favoritismo do Palmeiras mesmo para esse jogo. O que você acha? Olha, vai ser um confronto muito difícil, é claro. Que se for esse confronto mesmo, Botafogo não, desculpa, Palmeiras e São Paulo, é que eu acabei de ver o Botafogo e São Paulo ali, daí deu uma confundida. Mas São Paulo e Palmeiras vai ser o jogo da semifinal. Eu sou flamenguista, eu gosto muito ali de assistir os jogos do Flamengo, mas aqui eu vou parar para assistir o jogo do São Paulo e Palmeiras, se forem para a semifinal, porque vai ser um jogaço. Não quesito de... Assim, eu não acho que eles vão se retrancar. Vai ser pau a pau, jogo assim o tempo inteiro. Felipe Anderson tá numa crescente dentro do Palmeiras, então acredito até tá tomando a vaga do Rafael Veiga. Acabou aquele namoro que o Rafael Veiga tinha com o Palmeiras, assim, até mesmo a torcida não tá muito contente com o que o Veiga tá apresentando. Eu acho que vai ser muito difícil pro Palmeiras. São Paulo, para mim, é mais time assim no quesito de escalação em formação. Você acha que de tática, peça a peça e formação São Paulo é mais time? Mais time na formação tática. Certo. O Crespo, ele tá fazendo uma coisa assim que eu pensei que era meio que impossível de fazer com o São Paulo. Ele com o esquema de 3 zagueiros, ele tá vindo muito bem. Muito bem. Ele agora teve tem o Rafael Tolói também, né? Agora tem o Rafael Tolói. Então eu acho assim, se o jogo, por exemplo, que o Flamengo pegou contra o São Paulo, se fosse em outro momento do Crespo, eu acho que ele daria um pouquinho mais de dificuldade pro Flamengo. Então, assim, cara, infelizmente é Palmeiras e Flamengo na final, cara. Eu creio que seria Palmeiras e Flamengo, tá? Infelizmente, por mais que eu odeie o time do Palmeiras, Palestra Itália, não gosto, mas a final aqui na nossa simulação seria entre os dois clubes brasileiros mais bem-sucedidos dos últimos anos, né? Não tem questionamento para isso. Você pode argumentar, falar do Botafogo que foi muito bem, o Atlético Mineiro foi muito bem, mas você pega os últimos 5, 6, 7, 8, 10 anos de times brasileiros dentro das competições nacionais e também internacionais, eu acho que os dois que destacam ali são Flamengo e Palmeiras definitivamente. Exatamente. Eu acredito que nessa final aí vai ser muito complicada. E vamos falar da final? Vamos falar, né? Vamos falar da final aqui já. Palmeiras vem muito forte mesmo. O Flamengo tem grandes possibilidades aí de... Vai reeditar a final que teve já contra o Palmeiras, em que o Palmeiras saiu vitorioso. Dessa vez não tem nem Daverson, nem Andrés. Não tem Andrés para entregar a paçoca. Cara, nada contra o Andrés. Na verdade, eu queria ele é um grande fã do Andrés. Eu queria ele de volta pro Flamengo. Eu acho o Andrés um puta jogador, mas excelente. Ele foi tenso mesmo. Mas eu acho que a falha nem foi tanto só dele, assim, o Davi Luiz. Foi um combo. Enfim, cara, o Flamengo tá vindo muito forte. Nesse confronto, eu acho que o Flamengo ganha, tá? Apesar do Palmeiras, ele... Você sabe como o Abel é chato, né? Sim. Como o Abel é chato, principalmente quando o outro time é mais forte. Cara, quando o Abel quer retrancar, ele sabe retrancar. Sim. Se ele quiser entrar nesse jogo para manter um 0-0 enjoado, ele tem capacidade de fazer isso, tá? É uma dificuldade que o Flamengo pode enfrentar. Talvez se acabar ali 60, 70, 80 minutos de jogo 0-0 e o Flamengo amassando, talvez acaba pesando no mental dos jogadores também, né?
De, pô, tô tentando e não sai gol, a gente não ganha. Pode acabar pesando pro mental, apesar de que eu acho que, na lógica, ao meu ver, quem vence esse jogo é o Flamengo. Nessa nossa simulação, seria o Flamengo campeão da Libertadores desse ano. Você tem mais algo para complementar sobre o confronto, essa possível final do seu time, o Palmeiras? Então, eu acho que assim, o Flamengo veio um pouco mordido também pela questão de ter perdido uma final de Libertadores já pro Palmeiras, então viria com força máxima mesmo. A Arrascaeta tá jogando uma bola surpreendente, é um cara que tá fazendo muita diferença. E se tiver todos os jogadores completos até lá, eu acredito que vai ser difícil pro Flamengo, só que vai sair vitorioso. Pode ser assim, 1-0, 2-1, mas sai vitorioso. Pode ser até nos pênaltis, mas se for pros pênaltis eu tenho uma leve questão aí. Eu acho que até a chance maior seria do Palmeiras, se for para pênalti. Mas eu acho que no tempo normal aí, até mesmo numa questão aí dos acréscimos, né? O Flamengo faz um gol ali no finalzinho do jogo, pode acabar ganhando aí a Libertadores. É isso o vídeo de hoje então, né, Diogo? Acredito que ficou bem explicado aí. Vocês podem ver que eu estou bastante confiante com o meu time, tá? Porque depois daquele jogo feio na Colômbia, muitos São Paulinos estão meio desconfiados. Eu estou confiante, manter confiança. E uma coisa que eu estou confiante também é na permanência de brasileiros ganhando o título da Libertadores, tá? Não vejo isso mudando em breve, tá? Porque já são 5 Libertadores que brasileiros ganham. A última foi em 2018, entre Boca e River Plate, que foi uma final que um brasileiro não ganhou, tá? Sim. E foi aquela disputada ainda em Madrid, né? Sim, não foi sim. nem na América do Sul disputada a final. Muita treta. Mas eu acho que para essa Libertadores, quem vem como favorito, apesar de ter feito uma fase de grupos questionável, horrenda, é o Flamengo. Exatamente. Outra coisa interessante é que nessa nossa simulação, nenhum dos jogos o Flamengo decidiu em casa, tá? Sim. Por conta da campanha pífia que fez durante a fase de grupos. Então, tanto ali no primeiro enfrentamento contra o Estudiantes, seria o Estudiantes em casa, e contra o Racing seria também Racing em casa. Tá bom? É isso aí. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal aí, deixa o like, comente e coloca aí nos comentários quem que vai ser o campeão. Chama a gente de burra aí nos comentários. Pode ser também. Espera o jogo terminar e coloca ali, aqui, seu bando de imbecil. Tá vendo como o Universitário realmente passou do Palmeiras? E a gente com a cara de tacho aqui, vendo o Universitário sendo o primeiro campeão peruano da história da Libertadores. Já pensou? Tomara, hein? Se meu time não sabe, né? Se não for pra ser São Paulo, que seja Universitário, né? Bom, até mais, pessoal. Tudo de bom. Valeu!